Olá, hoje reservamos esse vídeo para mostrar um pouquinho do nosso estudo sistematizado das obras do André Luiz que realizamos por videoconferência, e hoje a gente vai trazer um trechinho do estudo do Entre a Terra e o Céu. O nosso ministro Clarencio esclarece muito as realidades da justiça divina, nos confortando imensamente. Mostra que é possível reencontrar os nossos entes queridos e que a vida continua mais bela e mais maravilhosa que nunca. Bom, Lu, então a gente está. Eu trouxe para esse nosso estudo o capítulo 6. Na verdade, é um trechinho do livro Entre a Terra e o Céu, que é o 7º livro do André Luiz. E, assim, é um trecho que é difícil até de dar um teaser do que a gente vai conversar aqui, porque é muito enriquecedor. E ao mesmo tempo que é muito enriquecedor no aspecto de esclarecimento de vida, vamos dizer assim, é um bálsamo para a nossa alma. Então tem um capítulo sensacional. Na verdade eu não vou ler esse capítulo, eu só vou trazer um trechinho desse capítulo para você entender de qual personagem a gente está falando, tá? E o capítulo é o capítulo 6 da página 33 do livro, intitulado No Lar Cristão. A gente recomenda esse capítulo porque o capítulo em si é sensacional, né? Mas a gente vai falar da Dona Antonina. Então o que acontece? O Clarencio, o ministro Clarencio, o mesmo ministro lá do nosso lar, ele chegou junto com o André Luiz, junto com uma equipe, ele chegou na casa, numa casinha singela de remota região suburbana, né? E ele disse o seguinte, aí é o trechinho que eu vou trazer para a gente mentalizar quem é essa pessoa. E aí o ministro Clarencio estava falando assim: aqui reside nossa irmã Antonina, com 3 dos 4 filhos que o Senhor lhe confiou. Incapaz de vencer as tentações da própria natureza, o marido abandonou-a há 4 anos para comprometer-se em delituosas aventuras. A dona da casa, porém, não desanimou. Trabalha com diligência numa fábrica de tecidos e educa os rebentos do lar com acendrado amor ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Tem sabido resgatar com valor as dívidas que trouxe do pretérito próximo. Perdeu há meses o pequeno Marcos, de 8 anos, atacado de fulminante pneumonia, e com ele se encontrará, depois da prece que proferirá com os pequeninos. Trarei comigo a outra companheira de nossa viagem. Quanto a vocês, auxiliem nas orações e nos estudos de Antonina, até que eu volte, de modo a seguirmos todos juntos. Lu, já deu para imaginar o cenário, né? Sim. Sensacional. A gente imagina uma casinha extremamente simples, de uma pessoa que deve estar passando aqueles perrengues que a gente imagina assim, que para muitos dão até aquela ideia de que Deus não está nem próximo mais, né? Ô Lu, então é o seguinte, aí o que acontece? Imagina o cenário, né? O cenário. Então, o André Luiz, com o ministro Clarencio e toda uma equipe, chegou numa casa extremamente simples. E aí eu estava relatando que nessa casa simples
Imagina que a maioria dessas casas simples que as pessoas lutam para sobreviver, talvez muitas dessas famílias, tenham uma dificuldade até pelos obstáculos que enfrentam na vida, tem até uma dificuldade grande de sentir Deus, de desenvolver essa religiosidade, né? Porque às vezes o desespero é tão grande que a pessoa acha até que Deus o abandonou, que os espíritos abandonaram. E aí a gente percebe assim, os espíritos assim, extremamente especiais, como o ministro Clarence, como o André Luiz, indo numa casa dessa é extremamente confortador, né? Verdade. E assim, e ela ia fazer o evangelho e o ministro Clarence já tinha informado, ó, depois da oração a gente vai trazer ela aqui. A gente vai trazer ela até nós. Né? E você vê, o marido abandonou e dos 4 filhos, um desencarnou com 8 anos. Quer dizer, não é fácil, né? Não é fácil. E aí, no capítulo 7, o capítulo, eu estava falando do capítulo 6, né? E aí no capítulo 7, no final do capítulo 7, aí o capítulo 7 aborda algum assunto que vale a pena depois o pessoal correr lá e ver. Mas aí no final do capítulo 7 ela desdobra, e aí o André Luiz comenta: e nesse instante, porém, Antonina, em seu veículo sutil, obviamente com o corpo perispiritual, surgiu à porta da câmara em que seu corpo dormia, vindo ao nosso encontro. Quer dizer, eles estavam todos na casa dela. E aí ela repousa, quando ela acorda, ela vai ao encontro dos espíritos, esses nossos amigos tão maravilhosos. Né? E aí a gente entra no capítulo 8, Deliciosa Excursão. E eu vou comentar alguns trechinhos desse capítulo 8. Tá? Só que aí quando ela se desliga do corpo, ela observa um velhinho, né, desencarnado. Na verdade, tinha um velhinho desencarnado que demonstrava absoluta indiferença aos espíritos amigos ali, mas ao perceber a presença da dona Antonina que acabava de despertar, ele fitou-a de olhos subitamente iluminados e bradou: Antonina, Antonina, socorre-me, tenho medo, muito medo. A interpelada, que fora do corpo denso se mostrava muito mais delicada e mais bela, fixou-o triste e inquiriu com amargurado semblante: vovô, que faz? Era o vô dela que estava por ali. Olha que outra questão curiosa, né? O vô dela estava passando por uma dificuldade, né? Assim que tinha do lado de lá, desencarnado, né? Ele estava passando por dificuldade. Mas aqui já é um momento bacana para a gente presenciar um reencontro, né? Ela encontra o vô, ela acorda, encontra o vô: vovô, que fazes? O ancião curvou-se e implorou: ajuda-me. Todos na família me esqueceram, com exceção de ti. Não me abandones. Ele, o meu ferrenho inimigo, me tortura por dentro. Assemelha-se a um demônio morando em minha consciência. Quer dizer, ele já estava enfrentando, obviamente, talvez, os seus conflitos dos atos praticados, e aí encontrando com as suas com seus adversários. Né? E aí ele tentou enlaçá-la, né, aflito, mas Clarence interferiu, indicando-nos. E aí o ministro Clarence falou para ele assim: ouça, amigo, nossos irmãos prometeram ampará-lo, e de certo cumprirão a palavra. Nossa abnegada Antonina, no momento, precisa ausentar-se em nossa companhia por algumas horas. E abraçando o paternal, recomendou. Nossa, o ministro Clarence igual o Alexandre lá do Missionários, né, Lu? E ele abraçando de forma paternal aquele espírito que sofria, recomendou: você pode igualmente auxiliá-la. Guarde-lhe a casa enquanto os meninos repousam. Olha que bonito, Lu. Muito bonito isso, né? Amanhã receberá por sua vez o socorro de que necessita. Nossa, isso é um conforto tão legal, né? Além da gente ter a certeza que a vida continua, a gente percebe uma quantidade imensa de amigos poderosos, iluminados, sempre nos ajudando, né? E de forma fraternal, né? Olha o ministro Clarence aqui, que espetáculo.
O velho sorriu conformado e aquietou-se. Deixando-o a sós na sala estreita, saímos para a noite. Entrelaçando as mãos e conservando nossas irmãs no circuito fechado de nossas forças, empreendemos a formosa romagem. Quer dizer, eles iam viajar, vamos dizer assim. E aí olha que fala interessante quando André Luiz comenta para nós. Quem na terra poderá imaginar as deliciosas sensações da alma livre? E aí olha que informação importante que ele nos traz. Viajando com a rapidez do pensamento, olha, eles estavam viajando com a rapidez do pensamento. Avançamos à frente da sombra noturna, largando para trás o deslumbramento da aurora em colorido e cantante de lúculo. Atingindo formosa paisagem, banhada de suave luz em que um parque imponente e acolhedor se distendia, fixei o semblante de nossas companheiras, que se mostravam estáticas e felizes. Dona Antonina, amparando-se em Clarencio, qual se fora uma filha apoiada nos braços paternos, inquiriu maravilhada: por que não transformar essa excursão em transferência definitiva? Pesa o corpo, à maneira de insuportável cruz de carne, quando conseguimos sentir a terra de longe. A gente se sente muito isso que ela está falando, né, Lu? Porque, pensa bem, ela devia estar passando um perrengue absurdo aqui na vida material. E aí ela desdobra, encontra esses espíritos maravilhosos, numa viagem na velocidade do pensamento, e sentindo todas, obviamente, aquelas vibrações de amor deles. Ah, é natural que ela pergunte assim, isso que a gente está vivendo aqui não podia ser definitivo, Podia né? voltar. E aí uma outra irmã que estava acompanhando, que eu acho que era uma encarnada, dá a entender que também era uma encarnada, que estava participando pela mesma viagem, vamos dizer assim, ela disse: é verdade, concordou a outra irmã que se sustentava em nós. Por que não nos é dado permanecer olvidando os pesares e os dissabores do mundo? Aquilo que a gente sempre pensa, não é, Lu? Puxa vida, se existe um mundo tão maravilhoso assim, por que a gente sofre tanto aqui, né? E aí vem o ensinamento do ministro Clarencio, que é um espetáculo, que é para a gente cair na real mesmo, né? E o ministro Clarencio disse o seguinte: compreendemos, ajuntou o ministro generoso, compreendemos quanta inquietação punge o espírito reencarnado, mormente quando desperto para a beleza da vida superior. Entretanto, é indispensável que saibamos louvar a oportunidade de servir, sem jamais desmerecê-la. Quer dizer, a vida tudo passa, Lu. Então a gente tem que aproveitar com muito amor, por mais que a gente esteja passando por uma situação talvez difícil, a gente tem que aproveitar com muito amor, se esforçar para enfrentar bem as dificuldades do hoje. A verdade é essa. E é isso que ele está falando. Achamo-nos ainda distantes da redenção total e todos nós, com alternativas mais ou menos longas. Devemos abraçar a luta na carne, de modo a solver com dignidade nossos velhos compromissos. Somos viajores nos milênios incessantes. Ontem fomos auxiliados, hoje nos cabe auxiliar. Olha que bonito que ele fala. E ele continua dizendo o seguinte: à medida que avançávamos, ondas de perfume acentuavam-se em torno de nós, revigorando-nos as energias e induzindo-nos a respirar a longos sorvos. Eu até frisei o respirar aqui, porque eu entrei numa discussão no Facebook, que eu tinha feito um texto muito bonito e eu escrevi assim no final, como se o espírito respirasse. E aí uma pessoa me criticou, mas o espírito não respira. Aí eu fiquei naquela dúvida: nossa, será que eu falei alguma bobagem? E aí aqui o André Luiz fala que eles estavam respirando. Então quer dizer, obviamente deve ser de uma forma talvez diferente do que a gente possa imaginar. Mas ele usa essa expressão aqui. Flores de contextura delicada pendiam abundantemente de árvores vigorosas, embalsamando as leves virações que sussurravam encantadoras melodias.
Como se trouxesse agora todo o busto engrinaldado de luz, Clarencio sorria bondoso. Emudecera-se-lhe a palavra. Sentíamos-nos todos magnetizados e enternecidos ante a beleza do quadro que nos prendia admiração. Não dá nem para imaginar, né, Lu? O nível de beleza que eles estão presenciando. Antonina, porém, como se estivesse irradiando insopitável curiosidade, mesclada de alegria, voltou a exclamar: Ah, se morrêssemos hoje! Se a carne não nos pesasse mais! O ministro, contudo, imprimindo mais grave entonação à voz, mas sem perder a brandura que lhe era peculiar, considerou de imediato: se hoje abandonassem o veículo de matéria densa, quem diz que seriam felizes? Olha, Lu, que forte. Quem de nós obterá a suprema aventura sem a perfeita sublimação pessoal? E fitando Antonina com bondade misturada de compaixão, observou: agora vocês visitarão filhinhos abençoados que a morte lhes arrebatou temporariamente ao convívio terrestre. Ô Lu, isso aqui foi bonito demais, porque pensa bem, elas já estavam admiradas pelo que elas estavam vivenciando. E aí vem um presente, que é reencontrar os filhinhos que já tinham desencarnado, né? Que presente de Deus, né? E eu falo assim, não, eu precisava registrar isso aqui, porque isso aqui é um bálsamo para a alma, né? É um alívio, é um conforto muito grande saber que isso acontece, que reencontraremos os nossos entes queridos e que a morte nada mais é que um até logo. Né? Então, além de tudo aquilo que ela estava vivendo de maravilhoso, ela ia visitar os filhinhos. Né? Ela ia visitar o seu filhinho, né, que desencarnou. E a amiga e a companheira que estava junto também. Obviamente, deveria ser uma pessoa que estava vivendo a mesma situação. Mas o mais bonito que fica registrado aqui é o seguinte: eles foram buscar ela após o Evangelho no lar. Né? Olha que fantástico. Vocês se sentem como que num palácio dourado, em pleno paraíso de amor. Mas e os filhinhos que ficam? Aí ele lembrou dos que estavam na terra. Né? Haverá céu sem a presença daqueles que amamos? Por isso que não existe inferno eterno. É uma das razões, senão Deus não seria justo. Onde já se viu como uma mãe no céu poderia viver em paz sabendo que o filho está queimando eternamente no inferno. Não é verdade? Teremos paz sem alegria para os que moram em nosso coração? Imaginemos que as algemas do cárcere físico se partissem agora. O atormentado lar humano cresceria de vulto na saudade que as tomariam de assalto. A lembrança dos filhos aprisionados no planeta acorrentá-las-ia ao mundo carnal, à maneira de forte raiz retendo a árvore no solo escuro. Os rogos e os gemidos, as lutas e as provas dos rebentos menos felizes da existência, lhes falariam ao espírito mais imperiosamente que os cânticos de bem-aventurança dos filhos afortunados, e naturalmente desceriam do céu para a terra, preferindo a posição de angustiadas servas invisíveis, trocando a resplendente glória da liberdade pelos dolorosos padecimentos da prisão, de vez que a aventura maior de quem ama reside em dar de si mesmo a favor das criaturas amadas. Que bacana, né, Lu? Quer dizer, o que adianta um céu maravilhoso se as pessoas que você ama estão sofrendo na terra? O natural de quem ama é deixar o céu e voltar para a terra para ajudar. Então as duas mulheres ouviram as sensatas ponderações e o instrutor continuou: somos devedores uns dos outros. Laços mil nos julgem os corações. Por enquanto, não há paraíso perfeito para quem volta da terra, tanto quanto não existe purgatório integral para quem regressa ao humano sorvedouro. O amor é a força divina, alimentando-nos em todos os setores da vida,
e o nosso melhor patrimônio é o trabalho com que nos compete ajudar-nos mutuamente. Aí o André Luiz comentando, né? Na paisagem banhada de luz, experimentei mais alta veneração pela natureza, que em todas as esferas é sempre um livro revelador da eterna sabedoria. Que lindo, né? Muito lindo. Que lindo o comentário do André Luiz. Né? Nossas irmãs, tocadas por júbilo inexprimível, afiguravam-se-me formosas madonas de sonho, repentinamente vivificadas diante de nós. E é pelo trabalho, prosseguiu o orientador, que nos despojamos pouco a pouco de nossas imperfeições. A Terra, em sua velha expressão física, não é senão energia condensada em época imemorial, agitada e transformada pelo trabalho incessante, e nós, as criaturas de Deus, nos mais diversos degraus da escada evolutiva, aprimoramos faculdades e crescemos em conhecimento e sublimação através do serviço. O verme, arrastando-se, trabalha em benefício do solo e de si mesmo. O vegetal, respirando e frutescendo, ajuda a atmosfera e auxilia-se. O animal, em luta perene, é útil à gleba em que se desenvolve, adquirindo experiências que lhe são valiosas, e nossa alma, em constantes peregrinações, através de formas variadas, conquista os valores indispensáveis à sublime ascensão. Somos filhos da eternidade em movimentação para a glória da verdadeira vida, e só pelo trabalho ajustado à lei divina alcançaremos o real objetivo de nossa marcha. Antonina perguntou, né? Depois desse instante a Antonina perguntou. E olha que pergunta que ela faz, Lu, que pergunta muito interessante, que daria um outro estudo, mas como a gente está na sequência, e é interessante o pessoal conhecer o desfecho do capítulo, ela pergunta assim: por que não guardamos a viva recordação de nossas existências anteriores? Ela pergunta isso. E o Clarencio responde o seguinte: na condição espiritual em que ainda nos situamos, não sabemos orientar os nossos desejos para o melhor. Nosso amor, olha o que ele fala, que eu até frisei. Nosso amor ainda é insignificante migalha de luz, sepultada nas trevas do nosso egoísmo, qual ouro que se acolhe no chão em porções infinitesimais no corpo gigantesco da escória. Assim como as fibras do cérebro são as últimas a se consolidarem no veículo físico em que encarnamos na Terra, a memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos, em definitivo, no templo de nossa alma, que no planeta ainda se encontra em fases iniciais de desenvolvimento. Quer dizer, a gente está no início ainda. Quem somos nós para sonhar com esses mundos tão maravilhosos, né, Lu? Porque se a gente olhar mesmo para dentro da gente, a gente não merece, a gente fez muita besteira, né? É por isso que nossas recordações são fragmentárias. Todavia, de existência a existência, de ascensão em ascensão, nossa memória gradativamente converte-se em visão imperecível, a serviço de nosso espírito mortal. Quer dizer, não temos condições, até porque o nosso amor é muito pequeno perto do nosso sentimento de egoísmo, não temos condições ainda de ter consciência de tudo. Mas a maneira que a gente vai evoluindo, essa consciência vai se desenvolvendo e vai ampliando. E obviamente, talvez em alguns aspectos, vai acessando informações que antes eram guardadas a sete chaves aqui dentro de nós, né? Ela continua a questão, né? Perguntando para o ministro Clarencio: mas se pudéssemos reconhecer no mundo os nossos antigos afetos, se pudéssemos rever os semblantes amigos de outras eras, identificando-os? E aí o ministro Clarencio explica de uma forma muito clara e meio que finalizando a questão, né? Ele diz o seguinte: retomar o contato com os melhores seria recuperar igualmente os piores. Aí acabou, né? Aí acabou. Atalhou Clarencio bondoso. E indiscutivelmente não possuímos até agora o amor equilibrado e puro, que se consagra aos desígnios superiores, sem paixão. Essa paixão nossa nos atrapalha muito, porque o nosso amor ainda é imperfeito, né? Ainda não sabemos querer
sem desprezar, amparar sem desservir. Nossa afetividade, por enquanto, padece deploráveis inclinações. Sem o esquecimento transitório, não saberíamos receber no coração o adversário de ontem para regenerarmos, regenerando-o. A lei é sábia. De qualquer modo, porém, não olvidemos que nosso espírito assinala todos os passos da jornada que lhe é própria, arquivando em si mesmo todos os lances da vida, para formar com eles o mapa do destino, de acordo com os princípios de causa e efeito que nos governam a estrada. Mas somente mais tarde, quando o amor e a sabedoria sublimarem a química dos nossos pensamentos, é que conquistaremos a soberana serenidade, capaz de abranger o pretérito em sua feição total. E aí o ministro fez ligeiro intervalo, sorriu paternalmente para nós e rematou: a lei, contudo, é invariavelmente a lei. Viveremos em qualquer parte com os resultados de nossas ações, assim como a árvore em qualquer trato do solo produzirá conforme a espécie a que se subordina. O firmamento parecia responder às sugestões da palavra admirável. Bando de aves mansas pousavam na ramaria que brilhava não longe de nós. Olha que lindo. Parecia Francisco de Assis, né? Falando e as aves, os animais se aproximando. O sol apresentava perceptíveis raios diferentes, até agora desconhecidos à apreciação comum na Terra, provocando indefiníveis combinações de cor e luz. Aqui chama atenção porque o André Luiz destaca que ele observa o Sol diferente de tudo aquilo que ele já tinha presenciado na Terra. Como espírito, ele olha para o Sol de forma diferente e, obviamente, vê uma beleza muito maior do que a gente é capaz de captar. Por abençoada e colorida colmeia de amor, harmonioso casário surgiu ao nosso olhar. Centenas de gárrulas crianças brincavam entre fontes e flores de maravilhoso jardim. Aí, Lu, aqui ele encerra o capítulo e, obviamente, na sequência é o momento que eles vão encontrar os filhos. Nossa, lindo. Lindo, né? Lindo, muito bonito. Muito bonito, né?